Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso treinamento e agora eu vou explicar para vocês o que são as doenças ocupacionais, diferenciar ela das doenças profissionais e explicar também para vocês o que é o NTEP, sempre claro, de forma muito prática, de forma simples, para que você entenda e fique enraizado na sua cabeça e você não esqueça nunca mais. Vamos lá. Existem duas classificações das doenças do trabalho. Temos as doenças chamadas doenças profissionais e as doenças ocupacionais. Quem já tem mais experiência com doença do trabalho, com processo de doença do trabalho, perícias, já tem isso muito claro. Mas eu preciso fazer uma revisão. Se você já sabe, dê uma olhada, olhe com atenção, que com certeza você vai aprender alguma coisa nova aqui. Então, doença profissional é a doença causada pela exposição a determinados agentes e a determinadas condições peculiares de atividades específicas. Traduzindo isso daqui, a doença profissional, ela só pode ocorrer em atividades profissionais. É impossível você adquirir uma doença profissional fora do ambiente de trabalho. Por quê? Por que existe isso? Porque doenças profissionais, como por exemplo, silicose, pneumoconiose, asbestose, saturnismo, precisam que haja uma exposição a determinados agentes que não tem como nós ficarmos expostos a esses agentes no tempo e na quantidade suficiente para causar aquelas doenças, se não trabalhando com eles. Ficou claro? Por exemplo, a silicose. A silicose ocorre pela inalação da sílica em volume muito grande e por um tempo prolongado. Se você passar próximo a uma área de extração de sílica, você não vai ter silicose, porque precisa que tenha um tempo prolongado e uma quantidade grande de exposição. E quando um trabalhador é diagnosticado com silicose, ou ele trabalha ou ele já trabalhou com sílica. Então, quando um trabalhador tem essa doença silicose, necessariamente ela é uma doença profissional. A mesma coisa com a pneumoconiose, asbestose, saturnismo, entre várias outras que estão devidamente listadas lá no site do Ministério do Trabalho, que você pode acessar se você tiver curiosidade. Essas doenças profissionais não são o nosso foco nesse treinamento. O nosso treinamento é voltado para as doenças ocupacionais, que são as doenças que têm maior dificuldade em entender se de fato foi no trabalho ou não foi no trabalho. Porque a diferença que vai dizer se foi no trabalho ou não está necessariamente na doença, mas na presença dos fatores de risco que podem fazer com que haja o estabelecimento do nexo, que eu vou te explicar na próxima aula, o estabelecimento do nexo, ou seja, da correlação entre a doença e o trabalho. Como existe maior dificuldade em fazer esse estabelecimento nas doenças ocupacionais e elas estão em muito mais quantidade do que as profissionais, esse é o foco do nosso treinamento. Claro, você já sabe disso, porque você leu e já sabe de todas as informações antes. Então, recapitulando. A doença profissional é a doença causada pela exposição a determinados agentes, por exemplo, sílica, algodão, chumbo, e a determinadas condições peculiares de atividades específicas, ou seja, por exemplo, a extração de sílica, no trabalho com amianto, na colheita de algodão, enfim, atividades específicas que causam a exposição a determinados agentes. E essas doenças, elas têm características muito peculiares. Por exemplo, um corte, eu posso me cortar no trabalho ou me cortar em casa, mas eu não posso adquirir silicose em casa, porque eu não tenho uma grande quantidade de exposição a sílica em casa.
Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, pode mandar para mim no Instagram, pode ficar à vontade que eu vou te ajudar, ou alguém da minha equipe vai te ajudar com o maior prazer. Mas é bem simples, acredito que todo mundo tenha compreendido de forma bem clara isso daqui. E as doenças ocupacionais, que são as mais importantes. Vamos lá. O que é a doença ocupacional? É aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente. Ou seja, eu preciso que no trabalho aquelas características estejam presentes e ela pode não estar presente. E por outro lado, eu posso adquirir determinada doença fora do ambiente de trabalho, que só pela característica da doença é impossível eu dizer se ela foi ocasionada no trabalho ou fora dele. Repetindo, na doença ocupacional, somente pela característica da doença, eu não tenho como dizer se ela ocorreu no trabalho ou não. Para que eu diga que uma doença é ocupacional, é necessário haver o estabelecimento do nexo causal, ou seja, existia na atividade algo que gerou aquele problema. Lembre-se, eu posso adquirir uma doença que vai ser a mesma doença, por exemplo, uma tendinite fora do ambiente de trabalho. Eu posso, na musculação lá, peguei e fiquei com tendinite. Eu só vou dizer se é ocupacional ou não, analisando a ocupação, analisando o trabalho para fazer a correlação. E isso não precisa nas doenças profissionais, ok? Ficou clara a diferença? Exemplos de doença ocupacional: tendinite, bursite, hérnia de disco, bico de papagaio, dedo em gatilho. Existe uma série de doenças que você pode, após o estabelecimento do nexo, dizer que elas são ocupacionais. Mas só pela característica da doença, só pelo nome da doença, não tem como dizer se ela é ocupacional. É preciso que haja o estabelecimento do nexo para que a doença considere ocupacional. Eu incluí aqui o NTEP. Por que você precisa entender o NTEP? Porque no INSS, sabendo da dificuldade em fazer esse estabelecimento do nexo entre, por exemplo, uma tendinite e o trabalho, o INSS encomendou um estudo aonde ele pediu para que fosse vista em quais tipos de atividade cada uma das doenças mais frequentes aconteceu. Por exemplo, se na atividade de montagem de componente acontecia mais tendinite da mão do que, por exemplo, na atividade de corte e costura, o estudo entende que há uma maior chance de você adquirir tendinite na mão em atividade de montagem de componente do que em atividade de costura. Isso é só um exemplo, tá? Então, toda vez que chegar um trabalhador com tendinite de mão e ele trabalha em atividade de montagem de componente, existe um nexo técnico epidemiológico, ou seja, epidemiologicamente falando, existe a chance dele adoecer disso. Então, se ele adoeceu, foi do trabalho. Ok? É o estudo estatístico que avaliou a incidência das doenças de acordo com o tipo de atividade. Outra coisa, outro exemplo. Se eu tenho uma maior prevalência de hérnias de disco lombar em trabalhadores que fazem a descarga de caminhão em loja de material de construção, comparado com um trabalhador que faz a colheita de flor, por exemplo, toda vez que um trabalhador de uma loja de caminhão que faz a descarga, um trabalhador que trabalha numa loja de caminhão, na verdade não é considerando atividade, considerando só o código da empresa, eu vou explicar melhor, só considerando o tipo de atividade da empresa. Se o trabalhador que trabalha numa empresa de material de construção
tem mais hérnia de disco do que o trabalhador que trabalha na empresa de venda de flor. Toda vez que um trabalhador que trabalha em loja de material de construção tiver uma hérnia de disco, o INSS vai entender que aquela hérnia de disco é ocupacional, ok? Existe um nexo presumido. Eu não preciso fazer análise da atividade em específica para dizer que aquela doença ocorreu lá. É diferente do nexo causal, que eu vou explicar várias e várias vezes para vocês ainda durante esse curso. Esse nexo técnico epidemiológico significa dizer se muita gente adoece em empresas de determinado segmento, de determinada doença, todo mundo que adoecer dessa doença que trabalha nesse segmento, eu vou entender que a culpa foi da empresa. É mais ou menos assim. Quais os dois critérios que o NTEP leva em consideração? O Código de Atividade da Empresa, o CNAE, e o CID, que é o Código Internacional de Doença. Então, cheguei no INSS com o CID M54.5, que é de lombalgia. M54.5. E eu trabalho numa empresa que o CID M54.5 está listado como tendo maior prevalência, nexo técnico epidemiológico, o perito vai lá conceder o benefício que corresponde a como se a empresa tivesse causado. Existem várias coisas, vários problemas, várias coisas que podem acontecer a partir daí, contestações administrativas, enfim, não é o foco agora. Mas só para que você entenda, caso a empresa, por exemplo, não concorde, ela pode recorrer administrativamente, isso acontece muito, acontece bastante. Então, entenda que o nexo técnico epidemiológico significa um estudo estatístico que vai dizer, na atividade do CNAE de colheita de flor tem muita tendinite de ombro. Então todo mundo que chegar com tendinite de ombro e trabalha no CNAE da colheita de flor tem nexo, ok? Esse é o nexo técnico epidemiológico. Eu coloco aqui para você entender que ele é diferente, ele vai também dizer se a doença é ocupacional, mas que após o recurso você vai poder vai mudar o benefício, enfim, para você entender de fato a diferença entre a doença profissional e a doença ocupacional, você precisa entender somente isso que eu te falei. Por que o NTEP é relevante? Apesar de ser passível de recurso, muitas vezes é a primeira escolha do perito do INSS e acaba induzindo alguns peritos trabalhistas. Exatamente. Alguns peritos trabalhistas veem que já tem o benefício 91 do INSS, não fazem uma análise adequada do nexo causal, porque o B91 seria usado o NTEP, o nexo técnico epidemiológico como referência, e o perito trabalhista vai, não, se tem NTEP, tem nexo aqui também, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, já que lá ele vai dizer se aquela doença é ocupacional ou não. Por essa aula, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima aula.